Permaneçamos em pé só um momento enquanto inclinamos nossas cabeças para a oração. Nosso bondoso Senhor, estamos realmente agradecidos hoje por este privilégio que temos de nos reunir na terra antes da vinda do Senhor. Que nós possamos examinar nossos corações hoje pela Tua Palavra e ver se estamos na fé, para que possamos estar prontos na hora de Sua aparição, para que sejamos, como a Escritura disse, que seria arrebatados juntamente com aqueles que dormem e encontrar o Senhor nos ares e para sempre estar com Ele. Nós te agradecemos pelo verdadeiro espírito cristão que ainda está no mundo entre as pessoas, que elas ainda creem em Ti e em Tua Palavra. Assim, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós hoje, que Tu deixes cair em abundância para cada um de nós aquilo de que temos necessidade, para que possamos ser regados pela Palavra, para que possamos crescer para ser instrumentos de uso em Tuas mãos para este último dia. Porquanto pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor, o qual estamos esperando aparecer. Amém. Podem se assentar. E quero dizer que considero este um grande privilégio esta manhã de estar aqui novamente e desculpem que não tenhamos o lugar adequado para sentar. E vamos tentar hoje à noite, agora, ter oração pelos enfermos. Hoje, esta manhã, seria um pouco difícil e eu ia gravar esta mensagem hoje. O Senhor pareceu tratar comigo quanto a isto há um mês ou dois atrás e ela é longa. E não tenho o intervalo nas reuniões porque concedemos a isso até 30, 40 minutos de culto e então, por causa das pessoas terem de ir trabalhar e coisas assim, achei que seria melhor se eu encurtasse as minhas mensagens. E eles não tinham um intervalo ali para gravar, assim, achei que simplesmente deveria esperar até que chegasse ao tabernáculo, que então gravasse daqui. E ela é um pouco longa, e sei que vocês estão de pé, e vou me apressar tão rápido quando puder, e vocês não me incomodarão se trocarem de lugar, o que mais, para mim, estará perfeitamente bem, porque é um dia especial em que nós fazemos estas gravações. E assim, temos grandes relatos do que o Senhor tem feito no campo. Provavelmente apresentaremos mais a respeito à noite, quando tivermos mais tempo para dar. E agora, esperamos confiantemente que and mine also bubbling over to see things, but we'll probably give more of that tonight when we can give more time to it, have more time to give. And now, e agora, esperamos que o Senhor abençoe cada um de vocês e sei que seus corações estão cheios de gozo, esperando pela vinda do Senhor, e o meu também, transbordando de ver as coisas acontecendo da maneira que estão, e contenda nacional e a igreja na condição em que está, e ver os sinais de sua vinda, tanto fisicamente como espiritualmente, sabendo que este tempo de sua aparição está tão perto, simplesmente enche nosso coração de gozo saber que vamos ser transformados num dia estes dias. Vamos ser transformados destas criaturas que somos. Agora, creio, e se entendo, estão com uma conexão telefônica em algum lugar, de modo que essa mensagem está chegando em Phoenix e partes diversas por telefone. E então, agora, esperamos confiantemente que, não sei, simplesmente disseram isso antes de eu chegar e todas as pessoas ali estão realmente gozando de boa saúde e a glória do Senhor sobre elas. E agora vamos abrir a palavra do Senhor. E para que estamos todos aqui, é para alegrar e dar atenção àquilo que somos. Nós jamais vimos aqui, qualquer um de nós está presente, sabe que nenhum homem se sentaria assim neste calor, só com a ideia de estar aqui. Estamos aqui para um propósito, e é andar mais perto de Deus. Isso é tudo o que podemos fazer, é crer que o Senhor Jesus está conosco e estamos aqui para andar mais perto dele.
Agora, este calor é um pouco difícil para mim e, de certo modo, me acostumei com aquele calor seco em Tucson. A umidade aqui agora, nosso calor ali é muito mais quente, porém é seco. Nossa umidade, às vezes, é 1/20%, talvez algo assim, quase como viver debaixo de uma tenda de oxigênio. Porém, aqui, a umidade, isso faz como que sentir todo esgotado, como costumávamos chamar. Então, é duro para vocês, eu sei disso. E vocês mães com nenezinhos e gente de pé, velhos e jovens colocados juntos como estão. E agora estamos esperando que Deus os recompense ricamente pelo seu sacrifício. Entendo que o irmão Roy Border está aqui em algum lugar. Eu ouvi que o anunciaram, mas creio que talvez não pôde entrar. Muito bem, esse é o administrador das reuniões. Assim, agora, também queremos anunciar que alguém que costumava estar entre nós foi estar com o Senhor esta manhã, um homem, o irmão Jackson, de Sturgis, Michigan. Ninguém sabe como ele foi, simplesmente estava passando bem, acho que o encontraram o irmão Jackson, e não consegui detalhe completo. Estamos muito agradecidos a Deus por ele, o irmão Jackson não ouvia por muitos anos, mas ele se colocava entre nós, era um de nós. Deus descanse sua alma. Indo assim, cremos que talvez isso foi algo que era tempo dele ir. O Senhor nunca nos preveniu disso, a ele simplesmente foi. E quero ligar para sua esposa assim que puder lhe expressar os sentimentos. E todos queremos dar graças a Deus por sua valorosa vida cristã e aquilo que significou aqui na terra, especialmente para nós aqui nessa Assembleia local. Agora, hoje à noite, anunciei que haverá oração pelos enfermos hoje à noite e falarei mais sobre os enfermos hoje à noite. Mas, por enquanto, entremos direto na palavra agora, porque está congestionado e quente. Iremos bem direto à palavra. Quero ler de 2 porções da Escritura esta manhã, longas, de forma que isso me dê uma pequena base sobre aquilo que eu quero dizer. E agora, queria que segurassem a fita, o irmão Southman, e eles, antes de vendê-la, se possível, gostaria de ouvi-la antes dela sair para o público. Agora, quero ler conforme Filipenses, capítulo 2, 1 até o 8, e 2 Coríntios, começando com o 6, entrando no capítulo 4 de 2 Coríntios. Apenas para uma base. Agora, Filipenses, capítulo 2, lerei primeiro. Antes de ler, oremos. Senhor Jesus, Tua palavra é verdade. E nesta hora difícil em que estamos vivendo, nação contra nação, pestilência, terremotos em muitos lugares, os corações dos homens desfalecendo, temor, vemos a Escritura na parede. Agora, isso é no campo natural, para que todo o mundo veja. Porém, agora há um campo espiritual também. E vemos os grandes acontecimentos e queremos falar deles hoje. Abençoa a Tua palavra para o nosso coração. Sabemos que não há ninguém no céu, nem na terra, que seja digno de tomar este livro, de desatar os selos ou de olhar para ele até mesmo. Mas houve um que apareceu, um cordeiro morto, ensanguentado, que veio e tomou o livro, e foi digno e capaz de abri-lo. Ó Cordeiro de Deus! Abre a Tua palavra para nossos corações hoje, para consolo. Somos Teus servos. Perdoa nossos pecados, Senhor, e qualquer coisa que impeça a palavra de sair com grande poder e influência hoje em nossas vidas. Tira, Senhor, qualquer estorvo para que possamos ter acesso completo a Tuas bênçãos prometidas a nós pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, se virarmos agora para 2 Coríntios, capítulo 3, começaremos com o versículo 6, e lendo até o 18 e até parte do capítulo 4, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não é glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, devemos grandemente ousadia no falar. Usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que fora transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, temos-nos transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas e os desonestos que se ocultam, não andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus. E assim nos condenamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perderem, está encoberto. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, meu tema esta manhã, espero que Deus revele isto, e cada vez que você pegar as fitas e ouvi-las, e tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo?
É uma coisa, às vezes, nós temos a dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente, precisa ser feito dessa maneira. Então pode ser que alguns digam, o Senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim. Certamente, Ele ainda faz. Ele disse um dia, quando tinha milhares em volta dele, disse: se não comerdes da carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Que tipo de declaração pensa que um doutor em medicina, ou enfermeiro, ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim para um homem que tinha um ministério como ele? Ora, ele diria: comer a carne, isso é canibal, beber sangue humano, é vampiro. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros, e toda a audiência o deixou. E havia uma associação ministerial com ele de 70, que haviam sido escolhidos. E ele virou-se para eles e disse: o que pensais quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? Agora, ele não explicou isso, nunca explicou, Paulo explicou mais tarde, simplesmente disse. E então, quando ele disse: o que direis a estes ministros quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? Sem dúvida alguma, aqueles homens disseram: só um momento, comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde ele nasceu, vimos o berço onde ele foi embalado. E como que este homem duro é este discurso? E a Bíblia diz: eles não andaram mais com ele, o deixaram. Logo, restavam-lhe 12, e tinha escolhido os 12, e um deles era um diabo. Então ele virou-se para eles, e não havia ninguém que pudesse explicar o que ele acabara de dizer. Como vão comer a sua carne e beber o seu sangue, e como ele desceu quando nasceu bem aqui na terra? Não podiam entender isso. E então virou-se para os apóstolos, ele disse: quereis ir vós também? E é aí que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração: Senhor, para quem iríamos nós? Está vendo? Pois estamos satisfeitos, sabemos seguramente que tu e tu somente tens a palavra da vida desta hora. E estamos satisfeitos com isso. Veja, não podiam explicar. Não se pode explicar a fé. É algo que se crê, e ela é tão sólida que não há nada mais que tome lugar dela. Portanto, sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que estavam vivendo, a era messíaca, que ele se encaixava exatamente naquele lugar. E o que podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais às quais haviam saído? Disse: para onde iríamos? Estão vendo? Estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. E eles não podiam explicar, mas criam nisso. Estão vendo? E Jesus disse isso para diminuir a sua multidão, até que ele pudesse reunir o grupo. E dentre todas aquelas pessoas, somente 11 delas então entendiam realmente quem ele era. Sabiam que ele era Deus e somente Deus. Agora, meu tema esta manhã é revelar ou desvelar esse Deus. Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu, em todas as eras. Mas ele tem sido Deus o tempo todo. Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito como os apóstolos naquele dia. Agora, isso era Deus falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem sido a natureza do homem, tem buscado ver fisicamente esse Deus. Ele sempre tem desejado vê-lo. O homem tem feito criaturas que se pareçam. Imaginam, os índios adoravam o sol. Encontramos na África diversas formas de animais e assim por diante. As colunas totêmicas no Alasca, diversas formas em que
pensam que este Deus está, como Paulo falou ali em Atenas, aquela voz no monte de Marte. Ele lhes disse que eram supersticiosos quanto a este Deus desconhecido, que eles sabiam que estava ali, contudo não o conhecessem. E então encontramos mesmo lá no passado, até Jó sabia que havia um Deus. Ele sabia. E não há um só ser humano no seu juízo perfeito que não saiba que tem de haver algo em algum lugar. E agora, Jó desejou falar com ele, e quero que vocês notem a forma em que Deus escolheu falar com Jó. Deus estava velado quando falou com Jó. Estava velado em um redemoinho. Desceu em um redemoinho. Creem que Deus ainda vem em um redemoinho? Há vários sentados aqui, um número que estava conosco outro dia quando ele veio em um redemoinho. Disse-nos no dia anterior, irmão Banks Woods, e quando ele disse, pega a pedra e joga no ar, diz, assim diz o Senhor, verás. Imediatamente, apanhei a pedra em cima da montanha, joguei-a para cima e, naturalmente, descendo, deu início ao redemoinho. Veja, sucção. Você tem de fazer algo para fazer com que algo siga isso. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu. Logo desse pedaço de pão multiplicou. Tomou água, despejou-a num cântaro. Elias tomou sal, colocou-o numa botija, cortou um pau, lançou-o na água, e é algo para simbolizar. E apanhando esta pedra e jogando-a no ar, descendo, deu início ao redemoinho. No dia seguinte, havia um ministro conosco numa viagem de caça. Ele se encontrava perto e disse para mim, o Senhor dá visões assim fora, irmão Branham? Eu disse, sim, mas geralmente venho aqui para descansar. E justamente naquele momento a visão veio. O irmão Borders, acho que ele está no lado de fora agora, estava junto. O irmão Banks Woods, acho, e vários estavam ali em cima, 8 ou 10. E o irmão Banks Woods vigiando, bem na montanha, do outro lado dela, exatamente quase a meia milha onde os 7 anjos apareceram, e que eu saí daqui para ir para lá, para isso, que voltei e falei sobre os 7 selos, bem por volta de meia milha disso. E então, no dia seguinte, quando isso estava acontecendo, eu disse ao irmão, este irmão disse, seu problema é que o irmão tem uma alergia no olho. Os médicos tentaram por alguns anos parar, mas não conseguem. Dizem que o irmão que vai devorar seu olho. Mas não se preocupe, o Senhor Jesus honrou sua fé. E ele simplesmente deixou cair a arma. Eu disse, sua mãe, exatamente o que ela era e o que estava errado com ela. E ele disse, essa é verdade. O irmão Roy Robertson aqui presente, suponho que todos o conheçam, sabendo que ele era veterano, sabendo o que ia acontecer, pus a mão no seu ombro, disse, irmão Robertson, tome cuidado, observe, algo está para acontecer. Caminhei de volta ao lugar que devia estar, e do ar veio um redemoinho para baixo através de um desfiladeiro, que foi tão grande que despedaçou rochas de 20 a 25 centímetros de espessura do topo da montanha e as lançou a 183 metros, golpeou 3 vezes dessa maneira e a voz veio dele. E todos estavam lá de pé. O irmão Banks, presente agora, aproximou e disse, isso foi o que o irmão me disse ontem, sim, senhor, o que disse? Agora, isso é só para eu saber, irmão Banks, veja por quê. Isso alarmaria as pessoas, mas seguiu adiante e aconteceu um pouquinho, deslocando-se para o norte. Alguns dias mais tarde atingiu o oceano em Fairbanks. Era um sinal de juízo. Agora encontramos que Deus ainda, vejam, lança o povo em pânico e, deste modo, tinha de acontecer. Coisas que têm de acontecer, de qualquer forma, vão acontecer mesmo assim. Moisés, certa vez, desejou ver Deus, e Deus lhe disse para ficar de pé na rocha, e na rocha, Moisés ficou de pé e viu Deus passar, e suas costas pareciam as costas de um homem.
Deus estava num redemoinho e enquanto Moisés estava de pé na montanha, suponho que todos viram a foto lá outro dia, ficamos junto àquela mesma rocha, aquela luz, o anjo do Senhor, lá de pé, lá onde golpeou de pé, exatamente no quadro de avisos agora. Note, o Jeová do Antigo Testamento é Jesus, o Novo, ele é o mesmo Deus, só mudando sua forma. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista, em Tucson, como pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil, se o irmão deixar seu próprio pensamento se afastar e pensar em termos de Bíblia, eles são o mesmo ser, Deus é Espírito, Jesus é o corpo em que ele estava velado, está vendo? Como na minha casa, para minha esposa sou seu marido, e tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai. E tenho um neto e seu nome é Paul e sou seu avô. Sou marido, pai e avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim só como marido. E minha filha não tem direito sobre mim como esposo ou avô. É minha filha. Está vendo? Mas ainda assim, todas estas três pessoas são a mesma pessoa. Está vendo? Isso é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são só os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Deus mudou a si mesmo, muda a sua forma. Se notar aqui em Filipenses, disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega ali para essa forma, estive olhando para isso o dia todo ontem, tentando estudar o que era, venho com esta palavra de emorphis, soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E, olhando no grego para verificar o que emorfa quer dizer. Talvez pronuncie errado, mas a razão por que soletro é que quando uma fita for liberada, os estudiosos irão saber o que quero dizer. E quando se deu em morte, significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora a palavra grega aí significa algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, então foi mudado e o olho pode captá-lo. Vê? Como Elias estava em Dotã. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta e Deus apenas mudou, não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. E ali estavam os montes cheios de anjos e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão, a coisa já está ali. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus que sempre foi, está aqui. A única coisa que fez quando se tornou homem, mudou a sua máscara, está vendo? Este emorfe, mudou a si mesmo daquilo que era para aquilo que é. Ou sua máscara, um outro ato. Como em um grande drama, como eu estava falando esta manhã, como que revendo sobre isso de Shakespeare, já faz muito tempo. Porém, quando Shakespeare escreveu o drama para o rei James da Inglaterra, quando o personagem de Macbeth, veja, Shakespeare não cria em bruxas, a não ser na peça, pois o rei sim cria em bruxas, então ele teve de incluir bruxas, está vendo? E agora, para fazer isso, eles mudam a distribuição dos papéis. Beck aqui em Carmen representaram na escola onde ela recentemente se formou algumas semanas atrás. Talvez uma só pessoa interpretasse 3 ou 4 papéis. Para fazer isso, ela mudava sua máscara. Algumas vezes ela aparece, ela é este personagem, e na próxima ela aparece, é outro personagem, mas é a mesma pessoa o tempo todo.
E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disso de volta no Espírito novamente para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. É isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo, então entrara, a qual era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente estava escondido o tempo todo detrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora, encontramos aqui, agora desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa. Agora ele está representando através do homem. Ele estava representando em um homem, então. Jesus, agora ele está representando através do homem que escolheu para este propósito. Deus, na forma de homem. Ele mudou a si mesmo da forma de Deus para uma forma de homem. Ele veio em 3 nomes de 3 filhos. Ele veio no nome do filho do homem, do filho de Davi e do filho de Deus. Nomes de 3 filhos. Agora ele veio primeiro no filho do homem, porque ele era um profeta. Agora o próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas filho do homem. O que tu vês? Jesus nunca se referiu a si como filho de Deus, referiu a si como filho do homem. Porque as Escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. Cada palavra deve ser assim. É desta maneira que eu creio. É desta maneira que tem de ser. Não porque eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Agora, se você notar no princípio uma única palavra, página 1 na Bíblia, em Gênesis 1, descobrimos que toda enfermidade, toda tristeza, todos os sofrimentos, tudo que já tem acontecido, veio porque uma única pessoa descreu, de uma única palavra, causou tudo isto. Isso é o princípio da Bíblia. No fim da Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus disse, aquele que tirar uma única palavra disto, ou lhe acrescentar uma única palavra, veja, tem de ser palavra por palavra, exatamente da maneira que está. Assim, é só tomar. Alguém sempre vem me dizer a respeito das mulheres cortarem o cabelo. Agora, para mim, enquanto ela faz isso, não me importa quão santamente atue, quanto ela saiba, e ela ainda está errada. Você usa shorts, essas roupas, não me importa o que faça, quanto possa cantar, quão bem possa pregar, o que possa fazer, que tipo de vida vive, é ainda aquela única palavra que está quebrada. Está vendo? Veja, tem de ser cada palavra, não uma sentença, uma palavra, uma única palavra. Portanto, a Bíblia não é de particular interpretação, tem de ser palavra por palavra, da maneira que está escrita. Nós temos de crer nisso, e não somente crer, mas vivê-la. Se não a vivemos, não cremos nela, apenas dizemos que cremos. Como, voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicar, mas criam de qualquer maneira e fizeram a confissão deles e viveram de acordo. Quando todo o resto deles se afastaram dela, eles permaneceram.